Muito bem, dessa vez eu estou aqui com duas professoras na área de linguagem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre ensino de inglês como segunda língua, sobre ensino de inglês para nativos e, claro, sobre ensino de inglês na nossa amada abordagem educacional por princípios. Eu tenho aqui comigo a Tabita Cristine Souza, professora no Rio de Janeiro, e depois ela pode falar um pouquinho mais sobre isso. E tenho aqui comigo Christine Musa Valverde, que ensina na escola da Spring Christian Academy, assim como nós tivemos aqui o Matthew também, que ensina matemática e ciências lá. Então vamos começar conversando com Christine. So Christine, nice to meet you. It's a pleasure to have you here, and I know you have an international experience teaching foreign people, teaching English as second language to in different contexts to foreign people. So let's talk about that. What's like teaching English? What's the most difficult thing you have to do with students? What the barriers you have to face to teaching English as second language in Bolivia, United States, to foreign people? Of course. So, for context, the first school that I worked at full time was a Christian school in York, Pennsylvania. And I got to work with a group of our foreign exchange students from China, Japan, Thailand, and other countries. And a lot of them needed extra help with English. And so I got to teach ESL, English as Second Language, and I got to teach ESL Bible, ESL American History, ESL World Literature, and it was such a joy to get to work with these students. In some ways, that classroom was kind of like a haven for them because it was a comfortable place for them to walk in where they were surrounded by fellow English language learners. And it was also an opportunity for them to learn the Bible for the first time because many of those students had never even opened a Bible before. We could not put them in our mainstream classes with students that grew up in Christian homes and had been reading the Bible since they were 5. And so we had to have these students in a classroom where they were learning the Bible from the Old Testament to the New Testament. So I had the joy of getting to teach them the stories of the Bible and how they pointed to Jesus. We got to have an Easter party and showing them the true meaning of the resurrection, which is really fun. And it was such a joy. I will say that one of the hardest parts of being an ESL teacher in general, I think, is providing a space for the students to feel comfortable. As soon as you walk into a place and you are told you cannot speak your first language, it kind of puts up some fears, right? And so figuring out how to help them practice English and helping them not to keep speaking in their native tongue, especially when so many of them also spoke the same language, like Chinese or whatever it was. So figuring out the balance between, okay, how am I going to help them speak English more without putting up that fear of no native language. Yeah, no word and no single word in our native language. Yes. And so what we ended up doing is we developed a really good relationship, and we developed a system where if they needed translation, they would raise their hand and ask, Ms. Moose said, can I have someone translate this for me? And I would allow them to do that so that there was permission to still use their native language when necessary, but they were still practicing English. And I would also pair them up, so the student that spoke Chinese would be paired up with a student that spoke Japanese and a student that spoke Thai, and so that they were having to speak in English together. So that was one of the challenges, but also the joy of being able to work with ESL students. Oh, thank you. E Tabita, como é ensinar inglês para o estrangeiro como segunda língua? Eu sei que você já ensinou também para várias nacionalidades e para brasileiros. Então, conta um pouquinho como é isso. A minha primeira experiência como professora de inglês foi numa escola internacional, onde os alunos também vinham de vários países, né? No Rio de Janeiro, a gente tem várias famílias que são expats, então eles vêm de países diferentes, e eu tive a oportunidade de ensinar para dinamarqueses, coreanos, finlandeses, franceses, né, várias outras nacionalidades. Às vezes acontecia de chegarem alunos que não sabiam falar nem o português e nem o inglês. Então eu não podia ajudar nem mesmo com a minha língua nativa. Eu tinha que usar o inglês como um único recurso de comunicação. E eu percebia que os alunos aprendiam muito rápido, justamente pelo programa imersivo, pelo 100% English in the Classroom.
Eu mesma passei por esse processo. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu não sabia nada de inglês. E eu tive que aprender inglês apenas com inglês, porque não tinha ninguém que pudesse traduzir nada para mim, nem mesmo espanhol. Então eu aprendi nesse processo, eu vivi a dor do aluno bilíngue, que quer se tornar bilíngue. Então eu tinha essa empatia e eu sabia que o processo pode parecer difícil no início, mas com perseverança o processo é muito mais rápido quando ele é feito dessa forma do que um programa que fica usando muito recursos de tradução, de explicação na primeira língua, né, na língua nativa. Esse tipo de programa normalmente não é tão eficiente por conta em comparação com a imersão. Eu vivi isso na prática como alguém que aprendeu inglês e hoje trabalha com isso, e também vivi isso como professora, lidando com alunos que nem mesmo sabiam português ou inglês, e vendo eles aprendendo inglês e abrindo portas, mais ainda portas, né, do mundo para eles. Então, isso para mim foi um privilégio, poder passar por essa experiência e ver alunos meus e ter essa capacidade de instigar os alunos a saber, você vai conseguir, eu consegui, você vai conseguir aprender essa língua. Muito bom. E você que está lutando e tentando aprender inglês, já tem uma dica de qual é o método que você deve escolher, né? Entrar num curso por imersão e mergulhar a fundo nessa nova língua que você deseja dominar. Let's talk about principal approach and language teaching. So, in your opinion, in practice, what are the unique things in teaching language, whatever, to American natives or to foreign students, through the lens of principal approach? Highlight some things for us. Sure. So right now I work at Dayspring Christian Academy, where we are a principal approach school. And having taught at multiple Christian schools, I can definitely see some differences with the principal approach here, one of which is teaching the classics. And another one is that we very highly prioritize defining words, key terms, and we use the Webster's 1828 dictionary. And so I remember the very first day of school with my 11th graders, I was teaching them language and composition. And so I started day one with asking them, I want you all to consider, what is the definition of language? What is the definition of composition? And in both of those definitions, we saw the word word. So what is the definition of word? And I was inspired by a lecture I saw from Foundations of Christian Education, Foundations of American Christian Education. I saw a lecture on the importance of words and how, I'm going to share this quote real quick. One of the quotes that was shared, and it is right here, was talking about just the damage that can happen when people twist the definition of words. And this is a quote from Carol Adams. She says, ambiguous and imprecise word usage is one of the enemy's most effective tools for conveying confusion and misunderstanding in thinking, reasoning, and communication. So when I teach novels, for example, Animal Farm by George Orwell, there are times when words are used in order to mask what is really going on. Dystopian literature has a lot of examples of that, and I get to point that out to my students and tell them, do you see what's happening here? Do you see how this group of characters is redefining history and rewriting it and trying to mask what the truth is? And this is why in our society today, we need to be able to be good researchers and be able to evaluate what we hear and not take everything at face value. So when I teach literature, I get very excited to show the students just the importance of language and why we learn it and study it the way that we do. Thank you. And Tabitha, para você, principal approach, abordagem educacional por princípios e ensino de línguas. O que você vê e como você lida com isso? Deus criou a linguagem. Deus deu essa capacidade para os seres humanos de se comunicarem através das palavras. Deus criou o mundo através da palavra. E eu vejo que ensinar a língua para os alunos é você ampliar essa comunicação. Os alunos aprenderem as definições, como ela explicou muito bem, realmente é algo diferente. Não tem nos programas de ensino de línguas, você vê definições de palavras.
E as definições ajudam muito a você a ampliar o seu vocabulário, porque através daquela palavra você aprende outras, aprende sinônimos. E a educação por princípios, ela, eu até gosto de chamar de educação por fundamento, porque vem do fundamento de que Deus criou todas as coisas. Então, quando a gente começa a ensinar linguagem ou qualquer outro currículo, qualquer outra área, né, curricular, a gente parte do fundamento de que Deus é o criador de todas as coisas. Ele idealizou que essas coisas existissem, ele idealizou que os seres humanos fossem capazes de se comunicar dessa forma, ele deu capacidade da gente pensar em passar da fase de desenho. Eu posso me comunicar através de desenho, mas isso é muito falho. A comunicação não é muito perfeita dessa forma. Então, ele deu a inteligência para que os seres humanos passassem a se comunicar por letras, por sons, por palavras, e foi tornando isso muito mais eficiente. Então, você passar para o aluno que linguagem não é só alguma coisa banal ou muito simples, mas linguagem é algo rico, algo que Deus idealizou, faz com que o aluno abra o pensamento em relação ao que é linguagem. E a educação por princípios dá essa oportunidade em sala de aula, do aluno perceber isso. E no ensino bilíngue, então, o aluno tem a oportunidade de abrir as portas do mundo. O inglês é uma língua que abre portas de todo o mundo, tanto na área de missões, como na área profissional, né, o business ali, várias profissões que hoje em dia não tem mais como diferenciar o saber inglês, mas como um pré-requisito saber inglês. Então, poder dar a oportunidade de alunos cristãos terem um inglês de qualidade é um diferencial da escola que vai ser verdadeiramente bilíngue e dar essa oportunidade para os alunos. Muito bom, muito obrigado por isso. Please, Christine, give a final message to our language teachers. Help us to encourage them to keep teaching in principle. Oh, sure, yes. So I will share a statement that I wrote for my students. This was something I was inspired to do over the fall of last year. It's called the idea of creating an Everest statement. So you create a statement where you define what is this class all about. If a student comes to my classroom and they say, Miss Musso, why am I here? What am I doing here? So in my language and composition class, this is what I wrote. I said, in this class, we are all about becoming better communicators. We do this by listening, reading, and researching other examples of effective communication and thinking critically, reflectively, and biblically on the topics. We also do this by learning the tools and techniques of effective communicators and also putting them into practice through speaking and writing. And why do we do all this? It's because our words and our thoughts are powerful and have the ability to give life to a world that desperately needs the hope of Christ. And so I tell my students, nothing that we do in this class is for vain. Everything that we do is for this purpose right here, so that we are learning how to become effective communicators for Christ. Thank you very much. God bless you. And thank you for coming here to our annual conference. God bless you and Matthew. Então, uma mensagem final para os nossos professores. Bom, professores de linguagem, professores de inglês ou qualquer outra língua que tenha, espanhol, francês, né? Árabe, professores que ensinam outras línguas. Lembrem que você está ajudando o seu aluno a ser mais eficiente na comunicação. A palavra tem poder, como a Christine falou, ela tem muito poder. E o aluno saber mais línguas abre oportunidades grandiosas. E saber se comunicar de forma eficiente, tanto através da fala como através da escrita, faz com que ele possa comunicar bem, inclusive a palavra de Deus, ou principalmente a palavra de Deus. A gente precisa saber comunicar bem, com eficiência e com o exemplo da nossa vida também. Então, professores, a minha mensagem seria: seja um professor vivo, cristão vivo em sala de aula, que realmente se preocupa com o aluno, que realmente sabe que você tem o poder de dar uma oportunidade para os seus alunos quando você faz o seu trabalho bem. Então, do your job well. Obrigado você que nos acompanha nas redes sociais, obrigado por estar conosco, e a nossa oração é que você continue encorajado a manter o seu bom trabalho, o seu ministério e seu ensino na abordagem por princípio.